Investigação que continua movimentando a política. A Polícia Federal identificou um pagamento milionário de um fundo ligado ao grupo Refit para uma empresa da família do senador Ciro Nogueira, em meio às apurações sobre um suposto esquema de sonegação e corrupção no setor de combustíveis. E em outra frente, o próprio Ciro Nogueira evitou sair em defesa do senador Flávio Bolsonaro ao comentar a polêmica envolvendo mensagens enviadas pelo filho do ex-presidente ao banqueiro Daniel Vorcaro, do Master. Quem tem as informações e os detalhes dessa história é a repórter Camila Xavier. Camila, muito boa tarde. Boa tarde, Neila. Boa tarde a todo mundo que nos assiste aqui no Contexto Metrópolis. Pois é, em relação a esse pagamento, a esse envio feito por esse fundo ligado ao Refit para uma empresa da família de Ciro Nogueira, isso foi no valor de 14,2 milhões de reais. Foi um pagamento, Neila, dividido em algumas parcelas depositadas entre novembro de 2024 e fevereiro de 2025. E aí, contactado pela reportagem, o Ricardo Magro, que é o dono desse fundo, o Refit, ele confirmou, sim, esses pagamentos, esse envio desse valor para a empresa ligada à família de Ciro Nogueira. Ele disse que foi relativo à venda de um terreno de 40 hectares em Teresina e que esse terreno foi vendido para a construção de uma distribuidora de combustíveis, mas que o negócio foi feito todo de maneira regular e legal e que foi tudo declarado para as autoridades, então não haveria nenhuma ilegalidade nesse repasse de 14,2 milhões de reais. Agora, Neila, e nessa outra frente do que você falou, né, da declaração de Ciro Nogueira em relação a Flávio Bolsonaro, ele realmente evitou se ligar a Flávio Bolsonaro, sair em defesa do senador, do aliado, e disse o seguinte em uma entrevista que ele fez para uma TV lá no Piauí, no seu estado. Disse que ele não estava lá para defender nem acusar o senador Flávio e que ele deve ser, sim, investigado como todos, como ele mesmo, como Ciro Nogueira, está sendo investigado. E que se Flávio for inocente, lógico, ele deve ser inocentado, deve ser reconhecida a sua inocência, mas que se for culpado, ele deve pagar exemplarmente. Foi a declaração aí de Ciro Nogueira, então não saiu em defesa, disse que se Flávio for culpado deve pagar, que ele deve ser investigado e disse que é preciso que seja investigado com isenção. Rejeitou a ideia de que se possa haver qualquer tipo de privilégio para os investigados, então disse que é preciso que haja uma investigação com isenção e que, sendo inocente, que ele seja declarado inocente, foi o que ele disse. E lembrando, Neila, que esse posicionamento de Ciro Nogueira, ele vai muito no mesmo sentido que foi a declaração, o posicionamento de Flávio Bolsonaro em relação ao aliado lá 2 semanas atrás, quando Ciro Nogueira foi alvo de uma operação mais um desdobramento da Operação Compliance Zero. Nesse episódio, Flávio Bolsonaro foi muito conectado ali a Ciro Nogueira, porque Ciro Nogueira foi já considerado cotado para ser vice, por exemplo, de Flávio, mas aí Flávio falou que ele não pode ser pelos atos de outras pessoas, que ele não pode responder pelos atos de outras pessoas, ainda que sejam aliados seus, e que fez questão de frisar isso à época, que eram acusações graves, acusações gravíssimas, e que era preciso ser investigado e que ele não poderia responder por nada disso. E aí, Neila, conversando com pessoas ligadas a Ciro Nogueira, integrantes do PP, eles disseram que essa postura de Flávio Bolsonaro foi vista de maneira muito negativa dentro do partido, pelos aliados de Ciro Nogueira, e que por isso Ciro não sairia em defesa de Flávio Bolsonaro, buscaria também se descolar de Flávio por conta dessa recente divulgação do áudio de Flávio pedindo um dinheiro, um valor para ser investido no filme de seu pai, o filme Dark Horse, e pediu esse dinheiro a Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master. Então esse é o cenário. Agora Ciro Nogueira, fazendo declarações sobre Flávio, também evita se associar a Flávio e busca se descolar nesse momento em que ambos agora são alvo aí desses episódios relativos ao Banco Master e a todo esse escândalo que vem sendo investigado. Neila. Muito bem, Camila Xavier ali lá no Palácio do Planalto, trazendo todas as informações para a gente. Camila, obrigada e bom trabalho para você.
Ó, já chamo vocês que estão de volta do intervalo comercial aí da Fast TV, da LG Channels, de volta com a gente. Bora para novo assunto conosco. Isso porque hoje a gente fala sobre ficha limpa. O assunto volta ao debate por conta do julgamento que começa no Supremo